Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro, diretamente dos nossos estúdios aqui na nossa cidade de Rio Verde. Tenho a honra de receber ele, que é candidato pelo PSB, Carlos Cabral. Candidato, bom dia e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Bom dia, Nilson. Alegria estar aqui com você no Papo Ligeiro. Obrigado pelo convite. Muito importante essa oportunidade da gente conversar sobre a nossa cidade. Nós que estamos disputando as eleições para prefeito, temos aqui o nosso dever de dar transparência à população sobre aquilo que a gente quer propor para a cidade e sobre também as nossas competências para isso, né? Afinal de contas, a população tem que escolher alguém que consiga dar conta do recado, de governar bem essa cidade que está em franco crescimento, tem muitas demandas, tem muitos problemas. Eu estou aqui feliz por essa oportunidade e pronto para as perguntas, para o debate, para a população ter mais clareza e se confiar na gente, digitar 40 no dia 6 de outubro. Tá certo. Mas antes, eu quero pedir que se inscrevam no YouTube e siga-nos no Instagram. Segue nós lá, deputado. Combinado. Quando falamos em Rio Verde, falamos no segundo produtor de grãos do Brasil, quarto maior PIB agropecuário do Brasil, maior produtor de proteína animal. Estamos falando do maior município exportador de Goiás, uma cidade com um PIB de mais de 16 bilhões de reais no ano de 2022. Falamos em uma cidade com o maior complexo de terminais da Ferrovia Norte-Sul. Neste ano, a projeção em arrecadação municipal é de 2,1 bilhão de reais. Diante disso, senhor, o senhor está preparado para administrar essa pujante cidade de Rio Verde? Se sim, por quê? Boa pergunta, Nilson. Acho que a sua primeira pergunta ela vem ao encontro daquilo que eu comecei falando, né? A gente vai escolher nesse ano quem é que dá conta de governar a cidade, uma cidade que tem muitos desafios, que tem números surpreendentes na economia, na agricultura, números de crescimentos expressivos, uma previsão de dobra do tamanho nos próximos 5 anos, de dobra da população, e com demandas muito emergentes, tanto na infraestrutura, quanto na saúde, na educação, e pensar que todo esse... E não só isso, né? Muitas pessoas que deixaram as suas famílias em outros estados, arriscaram tudo e vieram para cá tentar uma oportunidade de vida, como quem veio do Sul, quem veio do Sudeste, quem veio do Nordeste, larga tudo para trás e vem para uma terra que tem muita oportunidade, buscar essa oportunidade de crescimento pessoal também. E a gente, quando arrisca alguma coisa, a gente espera que haja minimamente uma segurança para você correr esse risco. E o que está em debate hoje nas eleições é quem é que pode oferecer para Rio Verde a segurança de que a gente vai continuar crescendo, mas crescendo de maneira ordenada, crescendo de maneira programada, crescendo de uma maneira que a cidade abrace todas as pessoas e abrace todas as classes e condições sociais, todos os segmentos, para que todos possam desfrutar, pelo menos num determinado nível de igualdade, esse espaço de crescimento. Eu venho como candidato e me apresento o meu nome, trazendo a experiência de ter conquistado 4 mandatos de deputado estadual. E não foram 4 passagens simbólicas pela Assembleia. São 4 passagens marcadas por muito trabalho, por um profundo conhecimento do nosso estado e também da nossa região, da nossa cidade. Um amadurecimento político que eu vivi nesses últimos quase 12 anos aí de vida pública, lidando com pelo menos 4 governadores diferentes, com 4 presidentes da República diferentes, lidando com ministros de Estado, com secretários, com prefeitos, com vereadores, aprendendo a fazer programas junto com prefeitos nos municípios, programas como, por exemplo, o que eu fiz para zerar filas de saúde, zerando cirurgias, exames de alta complexidade e de média complexidade e os procedimentos cirúrgicos. Eu vim acumulando uma série de atributos que eu considero que hoje é importante. Você trouxe números. Eu fui presidente da Comissão de Tributação e Finanças do nosso estado de Goiás. Durante o momento mais difícil que o estado passou, quando o governador apresentou a proposta de entrar ao regime de recuperação fiscal, eu presidi a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, onde esses debates aconteceram. Foi exatamente nessa comissão que nós promovemos audiência pública, onde nós, pela primeira vez na história do estado de Goiás, os 3 poderes tiveram que sentar para discutir o que queriam fazer diante do cenário rigoroso que a gente tinha no estado do ponto de vista financeiro, até se tomar a decisão de entrar para o regime, e essa decisão ela foi muito debatida, foi construída com muito diálogo entre os poderes, e a gente, além de tudo, ainda teve que convencer a União de que Goiás precisaria de Estado. Haviam 4 estados tentando essa adesão,
e Goiás foi o único estado nessa oportunidade que conseguiu. E além de toda essa experiência política, Nilson, eu trago a minha experiência de vida pessoal, sabe? Que eu considero também muito importante, que o cidadão, ao olhar para o prefeito que ele vai escolher para governar essa locomotiva tão acelerada pelos próximos 4 anos, ele olha e se pergunte quem é esse cara? De onde ele veio? O que ele fez? Como é que a gente pode acreditar que ele seja capaz? E aí eu coloco a minha vida de liderança que foi forjada no trabalho social, no trabalho comunitário. Ela não foi forjada dentro de um gabinete. Ninguém me pegou e falou, esse cara vai ser o meu candidato a deputado estadual e pronto. Dali para frente, ganhei a eleição para deputado e virei deputado. Ela não foi forjada num gabinete de prefeito que pegou na gola da minha camisa e falou assim, pronto, você vai ser o próximo prefeito. E aí não interessa nem saber quem é você. Só pelo fato que eu estou falando que é você, vai ser você mesmo. E aí tem gente que ainda está caindo nesse conto do vigário, que já colocou muitos lugares do Brasil em situações difíceis. Nós temos o exemplo do Celso Pitta em São Paulo. Você deve lembrar, porque nós somos mais ou menos da mesma idade, o Maluf elegeu o Celso Pitta nessa condição. A última imagem que nós temos dele é ele no Jornal Nacional, preso, algemado, em esquemas que acabaram com a cidade de São Paulo. Então nós não temos na história nenhum exemplo de liderança que não foi forjada na luta. Eu fui forjado na luta social, na luta comunitária. Do ponto de vista político, eu passei por todas as etapas do processo político. Eu fui dirigente partidário, eu vim do movimento social, primeiramente, entrei para um partido, eu fui dirigente partidário, eu fui candidato a vereador, eu fui coordenador de campanha, eu fui apoiador de candidatos a prefeito, eu estive em campanhas de deputados estaduais, depois eu acabei me tornando candidato a prefeito, passei pela experiência de lidar com uma chapa de vereadores, isso sem R$1 no bolso, com muita dificuldade, fui eleito deputado, eu passei por direções estaduais e nacionais dos meus partidos, onde eu já fui filiado. Eu já estou escolado, amigo, mas escolado na boa política. E falo isso com muita tranquilidade, porque tenho 4 mandatos de deputado estadual e nenhuma investigação sobre uma vírgula na minha vida. O que o povo mais fala é que político tudo rouba, tudo é ladrão. Eu escuto isso demais. Só que ninguém nunca conseguiu falar uma vírgula de mim. E quando acham um motivo para falar, a única coisa que eles podem falar é assim, não, ele não tem dinheiro, ou ele não vai ganhar. Eu ganhei 4 eleições sem dinheiro e continuo, graças a Deus, fazendo campanha com o pé no chão, sem ter que comprar voto. Mas quero terminar essa primeira pergunta sua dizendo que eu trago uma experiência de vida que também é muito importante. Existe entre eu e os outros 4 candidatos, nós somos 5, uma diferença muito marcante. Eu sou um cara que a minha família começou nessa cidade dentro de um barraco de lona. Os meus pais deixaram a roça, vieram para a rua para dar educação para os filhos, porque nossa família vivia uma dificuldade muito grande, meu pai tratorista, trabalhando para os outros. E os 2 vieram aqui, foram morar ali perto de onde hoje é o estádio, lá antigamente já era o estádio, só que numa estrutura diferente, foram morar num barraco de lona. As minhas irmãs foram trabalhar de empregada doméstica e foram estudar no outro período. Meus irmãos foram trabalhar no serviço pesado, braçal. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, já fui entregador de gás ali na Vila Malha, já fui office boy, eu já fui ajudante de bicicletaria e consegui fazer uma coisa que nos torna líder. Quando você sai de uma dificuldade muito grande na sua vida, romper com ela, quebrar esses grilhões que te prendem e conseguir transformar uma realidade que naturalmente é que a gente tivesse continuado numa dificuldade muito grande. E todos nós, os 7 filhos do meu pai e da minha mãe, graças a Deus conseguimos quebrar as barreiras todas e consolidamos as nossas vidas pela educação. Então, quando eu falo da minha proposta, do meu plano de governo, da minha capacidade para governar Rio Verde, eu estou falando daquilo que eu vivi. Como eu disse, nós somos 5. Tem 4 que vão falar da fila do postinho de saúde sem nunca ter pegado a fila do posto de saúde. Tem 4 que estão falando da dificuldade de saúde, mas nunca foram para o SUS ter que esperar o dia de ser atendido. Ter uma oportunidade. Eu já passei por isso. Eu já passei pela necessidade de ter que dormir numa fila para conseguir uma vaga na escola perto da minha casa. Já fui para a fila do posto de saúde. Vim de toda essa dificuldade, estudando e trabalhando, rompi na vida e graças a Deus... Passar fome, candidato? Passar fome, graças a Deus, nós nunca passamos. E eu jamais usaria aqui esse termo para fazer proselitismo. Mas a gente sempre trabalhou com muita dificuldade, conseguimos manter a nossa vida, conseguimos vencer. E talvez essa experiência de vida me permite olhar para os eleitores de Rio Verde e dizer que quando eu falo dessas coisas que eu quero fazer, do que eu sinto que é preciso melhorar na saúde, na educação, eu falo do que eu vivi, irmão. Eu até tenho brigado muito, no bom sentido, na rua, porque eu ando na rua e as pessoas falam assim, nossa, cara,
Você fala bem demais. Sua proposta é a melhor. Aí eu sempre falo, deixa eu fazer só uma correção. A questão não é falar bem. Falar que eu tenho uma melhor proposta, eu até agradeço, porque aí a avaliação é positiva. Agora, quando a gente fala do que a gente vive, meu irmão, ninguém nos impede de falar bem. Aí a gente está falando do que a gente conhece, do que eu vivi profundamente. Os meus oponentes, eles falam do que eles ouviram falar. Se você entrar agora numa loja de tinta e for discutir com o cara, qual que é a melhor tinta para eu pintar aqui minha fachada da casa e tudo, ele vai te dar uma aula sobre tinta e vai te dizer essa aqui é a melhor para isso, para a área externa isso. E ele vai falar com tranquilidade, porque ele vive aquilo ali todo santo dia. Eu vivo isso, irmão. Eu vivo isso na minha vida pessoal, vivo isso na minha vida pública, me dedicando, estudando. Fui para a faculdade fazer curso de gestão e administração de municípios. Eu estudei, me preparei. Então não é falar bem, é falar do que eu vivo. E essa é uma diferença considerável entre eu e eles. Por isso que eu me sinto tão pronto e preparado para ser o melhor prefeito da história de Rio Verde. Candidato, eu quero falar das cidades inteligentes. Quando falamos em uma cidade digital, é uma cidade que aplica as tecnologias de informação e comunicação para melhorar a gestão do município e o atendimento ao cidadão. O senhor tem algum projeto para transformar Rio Verde em uma cidade digital? Com certeza, Nilson. Vou começar aqui te dizendo especificamente de algumas questões. E vou começar pela saúde, porque apesar de passarmos por 2 prefeitos médicos, ainda é a área que tem mais clamor popular por melhoria hoje. Você imagina que hoje a gente pega o celular, pede um carro e ele nos leva lá no banco e volta e nos larga onde a gente quiser sem você precisar falar uma palavra com o motorista. Não que eu acho que não precise falar, estou só dizendo como funciona. Você está no conforto do celular, pega o celular, digita ali 2 coisas, digita o número do seu cartão de crédito, a comida chega e bate na sua campainha. Hoje você quer mandar um Pix para uma pessoa que está lá no Amazonas, com 3 segundos o dinheiro acredita na conta dele. Você quer falar com uma pessoa que está lá em Londres, você liga e você vê ela na tela. O mundo é digital. E a nossa Prefeitura de Rio Verde ela é totalmente analógica. Se você levantar e passar na porta do cais 2, 3 horas da manhã, você vai ver gente na fila esperando para poder marcar uma consulta. Coisa que poderia ser resolvido com um simples aplicativo. Com um simples aplicativo. E invariavelmente essas pessoas que estão na fila, quando abre a porta que começa a agendar as consultas, as pessoas chegam e falam, acabou as vagas. Isso está acontecendo todos os dias em Rio Verde. Talvez quem não usa saúde pública não saiba dessa realidade. Me elegendo prefeito, eu quero falar com você, cidadão que nos acompanha, nós nunca mais vamos precisar ver uma pessoa em fila na porta de unidade de saúde. Aliás, isso é simples, isso é barato, isso é dinâmico, isso é do mundo moderno. Você sabe por que não é feito, Nilson? Não sei. Porque existe uma necessidade de criar um clientelismo. Existe aquela pessoa que vai lá, se apodera dos serviços da prefeitura, pega o chamado QI, o que indica, forte, e passa uma pessoa na frente da outra. E quando chega a sua vez na fila que pousou de madrugada, fala, acabou as vagas. Porque sempre vai chegar um momento em que agora os resolvedores da saúde, os caras que aparecem falando que resolve os problemas, vão vir pedir o voto para vereador e vão usar isso. Lembra que eu te passei na fila? Lembra que a sua cirurgia não saía e eu resolvi a cirurgia? Lembra daquela vaga? Então hoje não é informatizado e não é criado uma prefeitura digital, como a gente poderia, todos os serviços da prefeitura podem estar, porque ainda há uma necessidade de criar um clientelismo. Não só a saúde, né, candidato? Em qualquer área. Eu estou começando pela saúde, que é o maior problema. Até porque o candidato a prefeito do prefeito, o desconhecido, fujão de debates, um covarde que não tem coragem de aparecer em lugar nenhum, não vai debater a cidade, não tem coragem de vir se expor para o pessoal realmente saber quem é, fica só atrás de marqueteiro em programinha de televisão e em cima de carro dando tchau de longe. Ele, por exemplo, foi um dos que foi forjado dessa forma. O povo passando necessidade de atendimento de saúde, punha o povo para ligar num programa de rádio, não era 1 minuto, o jornalista do programa de rádio já falava, liguei aqui para o doutor Wellington Carrijo e ele já resolveu, sua consulta vai ser... Isso é uma vergonha. Uma vergonha numa cidade que teve 1 bilhão e 900 milhões de arrecadação em 2023, você pôr o cidadão que paga imposto para ligar no rádio, expor sua vida, passar necessidade de ir para uma fila, não conseguir, demorar a ter o atendimento de saúde, correr o risco de morrer, para forçar esse cara a ligar no rádio para criar um personagem que nunca existiu. Um personagem que sequer o prefeito teve confiança de nomear secretário de saúde. Ele não foi secretário de saúde. Nem o Paulo do Vale confiou nele para administrar a saúde. Nem isso.
E aí fizeram criar um personagem sobre esse clientelismo que a gente precisa pôr fim aqui em Rio Verde. E me admira imaginar que tem gente que, baseado na sua primeira pergunta, vendo essa cidade grande, crescendo, desenvolvendo, vai arriscar colocar na mão de um ilustre desconhecido, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe uma pessoa que ele atendeu, ninguém nunca viu o consultório dele, ninguém sabe absolutamente nada. Aí só porque o Paulo do Vale falou que ele é o candidato, acreditar que isso vai resolver os nossos problemas. Discípulo não segue mestre, não. Ainda mais numa administração pública onde você precisa de colocar o seu CPF para responder. Judas traiu Jesus, Pedro era um medroso. Então nem sempre o discípulo é igual ao mestre. E a gente está correndo um risco de cair nessa lorota, nesse conto do vigário, que é de imaginar que um discípulo vai seguir um mestre e vai ser tudo redondinho. E as coisas não vão ser assim. Então agora, meu irmão, é a hora da população realmente olhar para cada um de nós. Pergunte sobre as nossas vidas. Pergunte sobre cidades digitais. Mas pergunte se é um papel e um roteiro script para ler. Pergunte sobre reconhecimento facial, câmeras com capacidade de reconhecimento facial para poder informatizar também o nosso regime de segurança, como a gente está apresentando a proposta dos totens de segurança, que hoje é uma realidade em várias cidades do país, como em Aparecida, que faz reconhecimento facial, que faz leitura de placa automaticamente, que cria uma central digital para você acompanhar toda a entrada e saída e fluxo da cidade, que integra as câmeras das empresas privadas com o sistema de saúde, de segurança, perdão, da prefeitura, e você é capaz de observar o movimento de um veículo suspeito por qualquer área da cidade. Inteligência artificial, você consegue identificar a pessoa que tá Exatamente, você consegue rastrear ela, identificar ela pelo rosto, identificar pela placa, saber onde o carro passou. Esse teste que a gente precisa saber para saber se confia num cara. E eu tô falando de coisas que eu já vivi, conheci em algumas cidades. Já existem em algumas cidades. E que já existem. E que já existem. Não é invenção. De acordo com o site Rio Verde Rural, Rio Verde cresce 3 vezes mais que a média nacional. A nossa cidade é vista como a menina dos olhos dos investidores brasileiros. Para isso, a infraestrutura deve acompanhar o crescimento da cidade. Qual o seu projeto para a infraestrutura de Rio Verde? Bom, primeiro que a gente tem que se ocupar de resolver o nosso problema de trânsito. Nosso problema de trânsito hoje ele é um problema de saúde familiar, para os pais poderem chegar depois do trabalho em casa em segurança, ter tempo para ficar com a família. Ele é um problema da saúde como um geral. Por exemplo, se você estiver lá no Floresta, que é do lado do aeroporto, e precisar de correr com a criança para o hospital materno infantil, e o tempo for uma questão vital para ele sobreviver, ele pode não chegar vivo no trajeto, porque a gente não tem uma via de ligação na cidade. Dependendo do horário é complicado, né? Você vai gastar mais de 45 minutos dependendo do horário. Então hoje resolver os gargalos do trânsito, ele é uma questão fundamental. E resolver gargalo de trânsito numa cidade que foi concebida e ordenada totalmente desorganizada, já é um grande problema, porque nós não temos recursos para poder sair desapropriando Deus e o mundo e fazendo o que quiser fazer de qualquer jeito. É preciso fazer, mas tem que se fazer isso gradativamente para não onerar o caixa da prefeitura. Mas existem outras situações que a gente precisa pensar nelas com muito mais rapidez. E eu vou te dar um exemplo de como é que a gente fala de trânsito, infraestrutura e como é que a gente vai resolvendo. Você conhece o Maranata? Conheço. Então, assim, não sei se todo mundo que estiver nos acompanhando aqui vai entender o raciocínio, mas eu vou tentar fazer com as mãos para imaginar. Você tem o Maranata, que é um bairro que, até de acordo com a posição que a gente está sentado, as ruas estão nesse sentido. Certo. Aí vieram e liberaram o Veneza, que é o próximo bairro adjacente. Certo. As ruas foram feitas já para lá, então você já não tem sequência. A rua chega aqui, a outra é assim, travou. Aí veio o Nilson Veloso. Liberaram o Nilson Veloso transversal assim. Então aqui era assim, aqui é assim, o Nilson Veloso já é transversal. Agora estão liberando o Parque Vivar. Para geograficamente quem está nos vendo entender, tá aqui o Maranata, tá aqui o Veneza, tá aqui o Nilson Veloso e aqui agora é o Parque Vivar. Eu falei que a rua era assim e era assim, agora o Parque Vivar tem a rua de travessado. Vem uma rua do Maranata, vai morrer aqui numa rua de travesso que não tem passagem na ligação com o Parque Vivar. Resumo da situação. Se você está aqui no Maranata e quiser ir aqui no Nilson Veloso, você tem que vir, pegar uma avenida principal, pegar outra principal e fazer assim, fazer um C, para contornar um lugar que era só você ir reto. Se o ordenamento dos bairros de Rio Verde, das ruas, dos lotes, do trânsito, fosse um negócio planejado. Hoje não é. Então você pega qualquer bairro, qualquer região de Rio Verde, ô Nilson, ela está da mesma forma. Libera os novos empreendimentos de qualquer jeito e o fluxo é todo depositado em grandes avenidas. Veja a situação, por exemplo, do Gameleira.
A gente construiu, surgiu aquela região nova na cidade, ela foi toda construída por ali e não foi planejado o crescimento daquela região com as vias de acesso. Pior, agora a prefeitura está sendo construída lá. Nós vamos aumentar ali em milhares de veículos passando num lugar que hoje é caótico. É caótico. E aí a gente não tem solução para esse problema de trânsito. Pelo fundo da promissão ali também, né? Vai resolver? Só vai ligar o Gameleira com a promissão. E quem está do lado de cada rodovia, como é que nós vamos melhorar o problema do fluxo? Porque o problema está ali no viaduto. E grande parte das pessoas... Disso, né, candidato? Hoje o que acontece é que Rio Verde ela não está pensada para ser uma cidade para o cidadão. Ela está pensada apenas como uma cidade para ser negócio. É quanto que eu posso ganhar mais dentro desse loteamento e se eu fizer desse jeito aqui, eu vou ter mais lotes para vender. Então nós precisamos pensar uma cidade com mobilidade, uma cidade que acolhe o cidadão, que a gente possa pensar viadutos. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Está dentro do plano diretor? Está tudo dentro do meu plano de governo, isso está escrito aqui. Olha uma situação que foi criada. Eu fui candidato a prefeito em 2008 a primeira vez e eu falava que eu ia ligar a Promissão com o cemitério com uma avenida só de fluxo rápido. Certo. Essa pista não existia. Eu não ganhei as eleições, outros prefeitos vieram e fizeram. Não existia o fluxo no que é hoje a Avenida Paulo Roberto Cunha. Só que como ela era uma ligação importante, e eu já falava disso em 2008, ela se tornou uma via que todo mundo agora opta por ela. Só que não planejaram e pensaram que essa via ia trazer todo um fluxo dessas ruas quebradas, ia ficar mais prático. E aí não fizeram um viaduto. Então, faz a cidade, faz as coisas e pensa com a cabeça de currutela. Pensa com a cabeça de uma cidadezinha desse tamanhozinho. Rio Verde não pode ser pensado assim. A nossa cidade, ela tem sempre, qualquer obra, qualquer ação, ela tem que ter previsão pelo menos de uns 40 anos, para a gente não imaginar que daqui 40 anos a gente tem um problema muito maior do que o que existia antes. E ali vai haver muito congestionamento com esses prédios que estão subindo ali. Imagine a hora que subir aquele Dubai ali agora. Você imagina que hoje, 4 horas da tarde, você chega no cruzamento da Paulo Roberto com a Presidente, ela está toda congestionada. Que não pensou aquilo ali e não colocou um viaduto naquele lugar, meu irmão. Nós temos capacidade para isso, temos estrutura para isso. Então, a nossa proposição de infraestrutura, liberar os lugares de gargalo, resolver os nossos problemas das passagens na BR-060, que são emergenciais e urgentes, fazer um viaduto na Presidente Vargas com a Paulo Roberto Cunha e outros lugares onde tenha fluxo. A gente também fazer viadutos para liberar o trânsito, mas aí existem outras obras mais estruturantes, como a criação de um CEASA, uma nova rodoviária, tirar aquela rodoviária que está aqui, que já está um lixo. Foi ótima para o tempo dela, só que hoje não atende mais. Tirar o ônibus do centro da cidade, fazer um aeroporto novo. Nós estamos com o nosso aeroporto aí fechado para alguns voos, por falta de investimento. A ideia é tirar o aeroporto daquele local? Com toda certeza, ali já não suporta mais aquele aeroporto. Há um loteamento novo que surgiu ao lado, agora e na frente, que vai impedir o crescimento da pista. É uma pista que não suporta aviões de grande porte e nós temos que tirar ele dali, levar para um outro local e criar uma estrutura melhor. Candidato, o que o senhor me fala das TACs, que são as parcerias público-privadas? O senhor acha que essa ideia o senhor vai continuar fazendo isso? Parceria público-privada hoje é chave para a gente destravar a administração pública. Isso é indiscutível. Só para você ter uma ideia, nós temos um problema de creche. Eu fiz uma proposta de resolver o nosso problema de creche com o programa Família Unida. É assim que eu batizei o nome, Família Unida, porque nós vamos buscar, junto às empresas privadas de grande porte de Rio Verde que tiverem área disponíveis, parceria para a prefeitura e a empresa construírem juntas uma creche para atender os funcionários daquela empresa. Então o senhor acredita que essas parcerias são coisas que Sem dúvida. Certo e vão continuar dando certo? Sem dúvida. Transparente, bem fiscalizada é importantíssima. Você veja essa ideia. A empresa entra com a estrutura, nós entramos com toda a gestão, entramos com os profissionais, com a alimentação, e o trabalhador vai para o seu trabalho acompanhado do seu filho. Ele não precisa mais pegar o carro, ir lá numa creche, depositar o filho, pegar o trânsito de novo e aí ir para o trabalho. Ele vai com o filho para o trabalho, está ali em segurança que está trabalhando, e o filho dele o dia todo dentro de uma creche construída numa parceria com a prefeitura. Com isso, a gente libera vaga nas creches dos bairros e outras pessoas que hoje não estão tendo atendimento vão ter essa oportunidade. Eu acredito que a parceria pública-privada destrava a gestão, ela destrava a administração e nos coloca num patamar de resolução de problemas com muito mais rapidez e menos burocracia. Desburocratiza, né? Eu queria falar de emprego. Eu entrevistei diversos empresários aqui no Papo Ligeiro, em diferentes segmentos. Todos os empresários que aqui estiveram naquele momento em que foram entrevistados tinham vagas de emprego nas suas empresas, tinham vagas disponíveis. Na sua opinião,
As pessoas não querem se submeter aos empregos disponíveis, não estão preparadas para os empregos disponíveis. O que pode ser feito em relação a isso? Eu acho que é um conjunto de acha fatores. Que falta emprego em Rio Verde? Não falta. Não falta. Hoje, quem quer trabalhar, está disposto a trabalhar. Tem emprego, né? Nós temos vagas. Eu tenho, na minha vida privada, um investimento e a gente tem muita dificuldade, por exemplo, até para secretária e telefonista. Eu acho que é uma somatória de fatores em tudo isso que a gente não pode analisar de maneira isolada. Se eu te perguntar hoje, Nilson, você sabe se tem programa de capacitação em Rio Verde? Tem. Nós temos o SESI, nós temos o SESC, nós temos algumas coisas na prefeitura. Tem até entidades aqui que gostam de ajudar pessoas que têm programas de formação. Então, existe uma grande gama de oferta de formação profissional. Porém, existe uma baixa procura por isso. Até porque hoje, olhar o custo de vida da cidade de Rio Verde, quanto que se paga para morar aqui, uma cidade de muita oportunidade, de emprego, o custo de vida é elevado. Isso acaba provocando no cidadão a necessidade de ter que ter um trabalho que absorva esse custo de vida, que o que ele ganha absorva o que é o custo de vida dele hoje. E muita gente aqui hoje está trabalhando só para comer e pagar aluguel. Isso está implicando em ter um custo para o empresário maior com o funcionário. E muitas vezes o empresário, empresas pequenas como, por exemplo, a minha, suportar a possibilidade de ter que pagar 2,5 salários para uma secretária, por exemplo, não estou desvalorizando o trabalho da secretária, mas é muito alto para o tamanho do negócio que a gente tem. Então isso inviabiliza. E por outro lado, a secretária também não topa ir trabalhar por um salário mínimo, porque por um salário mínimo ela não paga aluguel e não compra comida na casa dela. Ou ela escolhe, né? Ou eu como, eu pago água, eu pago energia, eu pago aluguel. Então essa somatória de fatores tem provocado esse fenômeno muito difícil. Uma cidade que tem muita oportunidade, que tem vaga de trabalho, que tem qualificação. Se você quiser hoje ser operador de drone para mexer com, por exemplo, pulverização por drone, nós temos disponibilidade. E ganha bem. E ganha muito bem. Se você quiser ser operador de colhedeira, existem os cursos e disponibilidade para isso. O problema é que muitas vezes as pessoas, para sobreviver, têm que se submeter a ganhar a ter um trabalho rápido. E às vezes esse trabalho rápido para ela não está dando para manter a despesa e ela acha uma outra oportunidade e logo ela já vai embora. E muitas vezes para ela também é muito mais barato fazer um bico ou fazer um serviço freelancer, que é uma palavra do momento, né? Autônomo, vamos dizer assim. Autônomo, um freelancer em alguma coisa, às vezes dá mais lucro e mais rendimento para ela, não tem desconto de imposto de renda, de INSS, ela acaba tendo um incremento de receita maior do que se submeter a um trabalho especificamente. Tem muita gente aqui hoje fazendo doce. Eu quero voltar a dizer, nada contra as pessoas que optam por fazer esse tipo de investimento, é só uma análise. A pessoa prefere montar uma doceria na casa dela, fazer um geladinho, ou juju, ou o nome que você queira dar, investir num lanche dentro de casa. Honesto, e ela esteja ganhando dinheiro, não tem problema nenhum. Nenhum. Mas hoje está muito mais se preocupado em fazer isso porque não tem os descontos ou porque às vezes os empresários não estão oferecendo um valor de salário, até porque não dão conta também que suporte todas as despesas. Então, quando a gente for falar de emprego, a gente tem que começar lá do custo de vida. E eu vou te dar um outro exemplo que ilustra tudo isso que eu estou te falando aqui com maestria. Eu estou deputado estadual e uma das maiores demandas nossas aqui era policial militar em Rio Verde. E eu já estou, nesses 4 mandatos, foi uma das coisas que eu mais trabalhei. No último mandato agora, sem ser no atual, no anterior, Marconi governador, a gente batalhou muito para conseguir descentralizar a formação do policial que passou no concurso para Rio Verde. O que era o objetivo? Vamos fazer os que passaram no concurso vir para Rio Verde estudar para ser polícia aqui em Rio Verde. Porque aí aqui ele encontra uma moça, namora, gosta da cidade, ele opta por ficar em Rio Verde. Aqui. Por morar, ele se apaixona pela cidade. Ele ia ficar aqui 6, 8 meses, não me lembro o período exato, estudando para se tornar um policial militar. Quem sabe nesse período ele se engaja com a cidade e resolva ficar aqui. Achamos que era uma boa saída. Resultado, não deu certo. Você sabe por quê? O cara, início de carreira, ganhando R$4.300, para pagar um aluguel aqui em Rio Verde, numa casa mais ou menos de 1.500, ele preferiu ir lá para Iporá, onde ele paga na mesma casa R$600, R$500 de aluguel. E ganha o mesmo salário. Então, eu estou dizendo que isso ilustra porque, de fato, essa coisa do emprego, ela está atrelada com a forma de viver, com a sua capacidade de poder passear, trabalhar, cuidar da família, ter um dinheiro que sobre um pouco a mais, porque ninguém quer ganhar exatamente aquilo que gasta. E todos nós precisamos de ter o que a gente ganha, dê para manter a gente e ter uma sobra para você prospectar seu futuro, ter um lazer, poder assar uma carne no fim de semana. E hoje, como eu já te disse,
Nós temos questão de emprego e trabalho no nosso plano de governo? Temos. Temos questão de formação? Temos. Temos que estar atento às novas demandas do nosso mercado? Temos. Só que se a gente não trabalhar o pano de fundo de tudo isso, que é o custo de vida, quanto que se gasta para viver aqui, a gente nunca vai ter mão de obra disponível. Ou baratear o custo de vida ou melhorar o salário. Mas melhorar o salário é uma coisa que não é automaticamente tão fácil por conta daquilo que eu te falei. Através da tecnificação da minha empresa, se eu tiver que pagar 2,5 salários hoje para uma secretária, 2,5 salários para uma telefonista, eu já quebrei. Você não consegue repassar isso? Eu quebrei, cliente. Não tem jeito. Aí o meu produto vai ficar muito mais caro do que o do meu concorrente, eu não vou vender. Então, hoje, nós temos um dilema que não é muito fácil de ser resolvido. E a melhor forma de enfrentar isso está lá na redução do custo de vida. Aí, você me perguntar quais são as ações emergenciais que você tem para o custo de vida. Transporte público gratuito, 100% em Rio Verde. A exemplo do que Lusiana já faz. Investir em programas habitacionais. Quero ser o prefeito. Aí, quero fazer um parêntese. Quem está dizendo que vai dar casa com dinheiro da prefeitura está mentindo. A proposta é só para tomar voto. A prefeitura sozinha não consegue fazer um programa habitacional, porque é caro a área em Rio Verde, caro mão de obra de Rio Verde, caro material de construção, é caro fazer asfalto, é caro fazer energia, passar rede de esgoto e água, é caro. Só com o recurso da prefeitura não dá. E eu sou do partido do vice-presidente da República, que tem um compromisso dele, que se o povo de Rio Verde me eleger, e eu quero que me eleja prefeito, nós vamos ter aqui programas do Minha Casa Minha Vida, programas em parceria com a Caixa pré-aprovados para atender essa alta demanda, reduzindo o custo de vida. Custo de vida, Nilson, está ligado totalmente à condição de habitação, à condição de existência. Você pagar o financiamento a um juro subsidiado e sabendo que aquele patrimônio é seu, é diferente de você pagar um aluguel. É diferente. E o preço vem mais para baixo. Agora, tudo que vai implicar hoje no custo de vida em Rio Verde desemboca em habitação. Técnico também, né, candidato? Os treinamentos nós temos aqui, inclusive temos uma proposição que é criar o Departamento de Diálogo Social, para que tudo aquilo que a prefeitura for oferecer em termos de qualificação de mão de obra, ou atender empresário, ou atender a população, que seja feito com base na demanda. Por exemplo, eu não inventar que amanhã eu vou fazer aqui pela prefeitura um curso de moda. Ou um curso de corte e costura, quando a gente está precisando de operar. Nós temos que ter isso. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ser atento a qual é a demanda do município e atuar nessa frente imediatamente. Aí, à medida que você resolve as frentes mais amplas, você vai abrindo para outros polos, porque a sociedade também vai inovando. E à medida que todo mundo começa a ganhar mais dinheiro, a mulher quer ter um vestido diferente, o homem quer vestir um terno bonito, aí podemos falar de moda. Não tem problema sem solução, né? Exatamente. Só que eu acho que a gente tem que enfrentar gradualmente, de acordo com a demanda, e isso nós vamos fazer com diálogo. Num calorão desse, candidato, Água Mineral 13 Tilhas, uma empresa do Grupo FETS, um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. Queria falar um pouco da questão ambiental, que está na pauta dos últimos debates a prefeito de Rio Verde. Caso o senhor venha a ser eleito, como que vai ser a gestão do lixo? Bom, eu quero aqui falar com a autoridade de quem já conheceu pelo menos uns 8 aterros sanitários diferentes ao redor do mundo. Ao redor do mundo, não só do Brasil. E até vejo algumas propostas aqui agora meio estrondosas, assim, que vão fazer isso e aquilo, que vão pagar a conta de energia de todo mundo. Não é muito crível, né? Mas eu, pessoalmente, já tenho muita clareza de qual é a minha proposta. Nós vamos acabar com aquela montanha de lixo, aquilo não vai existir mais. Hoje, Rio Verde está pagando para levar o lixo para Guapó. E eu sou um cara que já vi com olhos nus, com os meus próprios olhos, cidades que transformaram realidades muito parecidas com a de Rio Verde. Quem, por exemplo, tiver dúvida sobre o que eu estou falando, pode entrar aí no Google e pesquisar pela Lipor, na cidade do Porto, em Portugal. Que onde havia um lixão do jeito que é o de Rio Verde, hoje é uma praça pública que o povo utiliza em benefício próprio. O que a Lipor faz? Ela separa lixo, ela recicla, ela faz adubo orgânico com o resto da matéria orgânica, ela gera energia para os prédios públicos do município para dar uma economizada no prédio público, ela gera receita dentro da própria região dos municípios onde ela está instalada, e hoje nós podemos fazer isso aqui com os catadores, nós temos várias cooperativas, nós temos empresas aqui privadas fazendo serviço de coleta e reciclagem. Agora nós podemos otimizar tudo isso e fazer de fato com que isso seja não só recolhido aqui, mandado embora para processar e gerar riqueza em outro lugar. Nós podemos implementar a capacidade da gente processar o lixo aqui dentro de Rio Verde. Com esse dinheiro todo que a prefeitura está pagando
para levar o lixo para Guapó, eu te garanto que eu invisto nas cooperativas de Rio Verde, eu invisto nas empresas de Rio Verde e a gente vai produzir granulado aqui, a gente vai reciclar muita coisa por aqui, vamos agregar valor aos produtos aqui. E vamos pegar um segundo produto, Nilson, que é muito importante e que aqui em Rio Verde gera muito, que é o resíduo de construção civil. Você vai em grande parte daquele aterro ali, você vê resto de tijolo, resto de coisa chamado de construção. entulho. O entulho, que está ali hoje entulhando no lixão ou está entulhando nas beiradas da cidade, com muitas empresas que fazem, inclusive, serviço de caçamba. E no meu governo, nós vamos pegar tudo isso. Vamos usar uma máquina que a prefeitura já tem, nós não vamos precisar gastar dinheiro com isso. Essa máquina foi dada para a prefeitura numa multa ambiental. Essa máquina já existe. Nós vamos triturar esse troço e vamos fazer tijolo para ajudar a resolver o problema da habitação para quem mais precisa. Famílias que quiserem investir na casa própria, que estiverem no Cade Único, forem famílias de baixa renda, obras da prefeitura, encabeçamento de ponte, construção de novos prédios, nós vamos usar o resíduo da construção. Isso é uma coisa tão... Candidato, parece tão beabá, né, irmão? Mas assim, você falando desse jeito, quanto tempo para fazer isso? Para pôr isso em prática? Esse não Essa demanda nem usina- tempo, irmão. Não, mas essa usina... Da construção civil pra não fazer- demanda tempo. Da construção civil não, tem a máquina. O Mas maquinário pra nós começar já a usina temos. funcionar, para mandar energia para os prédios públicos. A usina é um negócio mais a longo prazo. Porque nós não vamos chegar e vamos fazer da noite para o dia, pegar, pronto, aqui tá tudo Porque separado. você já tem que separar o lixo primeiramente. Exatamente, Tem que ter agora- toda uma educação, não é só... Deixa né? eu te dizer que tem coisas que parecem grandiosas e hoje, se a gente for buscar tecnologia, como a gente falava lá no começo, tem muita coisa simples. Em Lisboa, em Portugal, conheci um método prático que não coloca nem o risco do cidadão pegar uma doença no lixo. Os lixos são destilhados, são abertos sobre uma esteira rolante, que ela é tipo uma malha de tela, e essa malha de tela ela fica se movimentando, ela vai tirando a parte orgânica e com sopro, com a densidade do ar que é aplicado para soprar, para explicar isso mais fácil, né? Se eu pegar essa folha de papel aqui e soprar pouco, ela não voa, mas se eu soprar muito, eu faço ela voar. Então, com a densidade de ar aplicada, essa máquina sopra de baixo para cima densidades de plásticos diferentes, de papel, e as pessoas não precisam nem botar a mão. E não é um negócio engenhoso, não. É sopro, é ar. E aí você já consegue, já com essas esteiras ir separando, tirando a parte manual da pessoa ter que botar a mão no lixo. Então, tem coisas que já estão prontas. Você veja que aqui no sul do país, eu não me lembro se é em Curitiba, tem uma universidade que já produziu, inclusive, um tijolo que não é só do resíduo de construção civil, mas de outros produtos que pode ser usado para obras onde não haja habitação, que é aquele que não dá para ser separado, e eles trituram tudo, fazem cria-se um polímero e fazem um tijolo ecológico desse material, só que aí não pode ser para habitação, que às vezes a gente não precisa nem de botar muita mão. Então, ô Nilson, se tiver vontade política, meu irmão, eu te falo que esse negócio a gente resolve em menos de um ano. Se tiver capacidade de dialogar, e aí eu tenho, chamar quem é empresário. Olha, vem para cá, vamos fazer um projeto junto. Chamar uma cooperativa, nós temos cooperativas em Rio Verde. Trazer os catadores para dentro. Você dá uma perspectiva de renda e dá uma parceria público-privada. Que aí eu te falo, se hoje a gente pegar o dinheiro que o prefeito está pagando para levar o lixo para Guapó e entregar só para a Coop Recicla, ela sozinha já resolve esse problema aqui e pela metade do preço. Falar um pouco da educação. A cidade de Rio Verde ficou em segundo lugar no índice de desenvolvimento da educação básica, o chamado IDEB, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes em todo o Brasil. Diante disso, o que mais pode ser feito pela educação aqui em Rio Verde? Bom, primeiro eu quero parabenizar os profissionais da educação. Eles é que continuamente têm sido os responsáveis por isso. E esse crescimento ele já está sendo visualizado ao longo do tempo. Rio Verde vem numa curva de crescimento e de 2011 para cá deu um salto muito grande. Então isso é graças aos nossos professores, os profissionais da educação. E nós vamos começar exatamente por essa categoria, porque servidor bem remunerado, servidor bem motivado, ele produz muito mais. E nos últimos anos, os nossos servidores da educação perderam alguns direitos, perderam alguns benefícios, e eu quero retomar todos, até porque a gente, fazendo as coisas certas, a gente consegue acessar mais recursos do Fundeb, que tem recurso específico para isso, tem verba específica para isso. Ao lado disso, queremos fazer uma ampla licitação para readequar toda a rede municipal de educação. Nós temos escolas em estado crítico. Se você pegar, por exemplo, e eu não estou aqui, entenda, falando mal especificamente de unidade, eu estou fazendo uma avaliação. Se você for lá no Breno, lá de frente ao transbordo da Comigo, conhecer a estrutura da escola e for visitar os banheiros, você dá um arrepio. Fala assim, como é que
a gente deixa chegar nesse nível de degradação. Então, uma ampla licitação para readequar todos os espaços e estruturas físicas da nossa rede municipal de educação. Valorização do servidor, valorização do professor, readequação de estrutura. E construção de novas unidades em lugares onde a gente hoje tem grandes falhas. Eu estava fazendo um estudo, deixa eu te mostrar aqui para você ver, que esse aqui é de posto de saúde de escola. Eu vou te passar só para você ver dar uma observada nisso aqui. Quem está em casa não vai conseguir ver, mas todo ponto de vermelho que está aí marcado é onde tem uma unidade escolar. Você veja a quantidade de buracos que a gente tem em regiões da cidade onde você não tem atendimento nenhum. E a gente quer resolver esses problemas trazendo a escola para mais perto do cidadão. E nós vamos começar aqui por cima, Cidade de Altos Verdes, nessa região toda, que a gente hoje já tem uma demanda, tem mais de 10 ônibus buscando criança e trazendo para a cidade, sem um viaduto, passando pelo meio da rodovia hoje, correndo risco e trazendo para cá. Nós precisamos criar novas unidades escolares em várias regiões que a gente tem demanda. Mas eu quero também, como projeto piloto da nossa proposta de educação, e esse é de fato o projeto piloto, transformar toda a nossa rede municipal de educação em escola de tempo integral através da criação dos CIECs, Centros Integrados de Educação Complementar. Como é que nós vamos fazer isso? O aluno que estuda de manhã vai para a escola de manhã, terminou o período letivo, ele vai para o CIEC fazer a educação complementar no contraturno. Ele vai receber almoço, vai ter um lugar de recreação, ele vai poder escolher fazer o idioma, fazer um esporte, fazer uma arte marcial, fazer um teatro, fazer uma aula de violão. Nós vamos concentrar todas essas atividades complementares num espaço só, com salas de aula para a educação aplicada. Ah, o menino tem dificuldade em matemática, vamos colocar ele na aplicação de matemática. Ah, essa criança está com dificuldade em português, coloca na aplicação de português. E a gente vai ter toda essa diversidade de serviços, e eu não estou inventando a roda também mais uma vez não, viu, Nilson? Isso é espelhado no projeto que o Brizola fez no Rio de Janeiro, com os chamados Brizolões, e no Compaz, que é do João Campos, que é prefeito de Recife, do Recife, que é do meu partido, que eu já tive conhecendo esse projeto dele, que ganhou inclusive um prêmio da ONU, onde a gente vai dar essa tranquilidade, que as nossas crianças formadas na rede vão ter uma educação ampla, complementarizada, e além disso vão ter esporte, lazer e cultura, o que é importantíssimo para formar uma nova geração de pessoas com a mente mais aberta e esclarecida. E como a gente vai ter no CIEX? Eu já vou falar de um outro problema que a gente vai resolver. A gente vai ter quadra, nós vamos ter campo, nós vamos ter piscina. Nos finais de semana, a população de Rio Verde, que hoje não tem onde tomar um banho de piscina, se você não for sócio do Campestre, meu irmão, você fala assim, eu quero tomar banho de piscina, você vai onde tomar banho de piscina em Rio Verde? Não tem. Os pobres de Rio Verde têm direito de tomar banho de piscina. O Dona Gersina, que era o Clube do Povo, foi transformado numa escola, ninguém tem acesso. Com o CIEX, como a gente vai ter essas unidades todas completamente recheadas de várias atividades, inclusive de piscina, aos fins de semana vai ser também um espaço de lazer para a família poder ir lá e utilizar e ter espaço de lazer e diversão com a família toda. Candidato, falar da saúde. Como que o senhor vê a atual situação de Rio Verde sobre a área da saúde? Caso eleito, qual será e o que fará para manter ou melhorar o atendimento à população? Hoje, se você precisar de um atendimento de emergência, a cidade está razoavelmente bem servida. Todo mundo que vai às unidades de pronto atendimento tem recebido assim, um atendimento até satisfatório. Porém, a saúde eletiva, aquela que você não está na urgência nem na emergência, as mulheres precisam fazer um preventivo, quem está com uma gastrite, quem está com um problema no joelho ou no ombro, aí, meu irmão, aí você pode ficar sentado esperando, porque a coisa está degringolando ano após ano. Para você conseguir uma consulta de especialista em Rio Verde hoje, são meses. Para conseguir fazer os exames que são passados, muitos mais outros meses. Para fazer o retorno do médico, muita gente me fala, ó, quando eu consegui fazer o exame, que eu fui no retorno, o médico falou, não, isso aqui não serve para mais nada não, seu exame já venceu, já passou tempo demais. Tinha que fazer de novo. Cirurgia, o que eu já tive de andando nos bairros, fazendo reuniões, e o que eu já tive de pessoas que me falaram assim, olha, eu estou esperando há 2 anos a cirurgia, eu estou esperando há 3, outro dia teve um moço que falou há 5. Na semana passada eu tive numa reunião no Santa Cruz, que eu fui falar desse negócio da demora da cirurgia, uma moça levantou a mão e falou assim, ô prefeito, deixa eu te dizer um negócio, me ligaram a semana passada falando que a cirurgia do meu pai saiu, eu agradeci, porque a gente estava esperando há 6 anos e o meu pai morreu. Meu pai morreu esperando a cirurgia. Então hoje, essa é a nossa realidade. Mas por que nós chegamos a esse ponto?
Eu vi uma entrevista do candidato do prefeito, o ilustre desconhecido Fujão de Debates, que ninguém sabe a capacidade dele, ele dizendo, numa entrevista no programa de rádio aqui do Costa Filho, que eles estavam comemorando que Rio Verde saltou de 20 para 40 médicos na rede municipal. Olha que coisa. E se você tiver em dúvida, assiste a entrevista, está no YouTube. Ele comemora, nós dobramos de 20 para 40 médicos, uma cidade de 240 mil habitantes, comemorar que tem 40 médicos na rede. Hoje se faz emergente e necessário. E aí você me perguntou de prazo na outra pergunta, essa eu te falo. É nos 2 primeiros meses do meu governo. Nós vamos triplicar o número de médicos na rede. Nós vamos contratar especialistas. E não vamos buscar fora, não. Nós temos aqui. Nós vamos dar oportunidade para os médicos que estão se formando nas nossas universidades aqui para virem também ter sua oportunidade de trabalhar na prefeitura nos 2 primeiros meses. Nós vamos encher Rio Verde de médico, de especialistas que tenham condição de atender a nossa população para baixar essas filas. Nós vamos fazer o maior programa de cirurgias, exames e consultas de média e alta complexidade. E sabe como que nós vamos fazer isso? Eu já fiz. No início da entrevista eu te falei sobre isso. Eu já mandei como deputado emenda para as cidades. Os prefeitos contrataram os serviços dentro da rede municipal de saúde, das clínicas privadas, dos hospitais privados e ofereceram as cirurgias ali para a população. Hoje, em Rio Verde, nem endoscopia não estão fazendo aqui, que é uma coisa simples. Tomografia, ressonância. Tá pondo o povo em van e mandando para Goiânia, mandando para Quirinópolis, mandando para Santa Helena, fazer tudo fora, quando a gente tem toda essa capacidade de resolver aqui em Rio Verde. Então, esse é o programa Fila Zero. Eu estou me propondo em 1 ano e meio de governo, com os meus amigos deputados estaduais e federais que eu tenho relações, mandando recurso para cá, com o recurso do município, a gente contratar e zerar toda a fila de média e alta complexidade de Rio Verde. Mandado bastante emenda para cá? Para Rio Verde não adianta eu mandar, porque tudo que eu mandei para cá foi devolvido ou não executado. Eu tenho, inclusive, as insistentes cópias de vários ofícios reiterados, pedindo à prefeitura para mandar os documentos para receber os recursos que eu consignei em emendas, e nenhuma vez foi mandado. Destina para outros municípios. Hoje eu sou obrigado, não só para outros municípios, mas para Rio Verde, por exemplo, eu só consigo entregar emendas na área da educação, nas escolas estaduais. Então, praticamente todas as escolas estaduais têm recurso nosso. E para as entidades filantrópicas. Como a prefeitura se nega a receber os recursos, porque se tivesse recebendo, meu irmão, essa eleição hoje ia ser difícil eles justificarem a nossa vantagem na eleição, porque todo mundo ia conhecer aqui em Rio Verde como me conhece em outros municípios. O cara que resolve o problema. Aqui eu não resolvo porque o prefeito não deixa. E aqui eu só estou podendo ajudar o ABAS, o ABAL, a Pestalozzi, entidades que ajudam pessoas, o Chico Xavier, todo mundo que trabalha com gente em Rio Verde, que está fazendo serviço para ajudar a população, recebeu recurso nosso, a não ser que a entidade não tenha me procurado. Então hoje, em Rio Verde, por força de perseguição política contra mim, a única coisa que eu consigo fazer é ajudar entidades e ajudar as escolas públicas. Isso nós temos feito muito. Candidato, nosso tempo está estourando ali. Tem mais 2 perguntas para você. Esporte. Quais as propostas do senhor para o esporte? E se o senhor é a favor da prefeitura bancar o Esporte Clube Rio Verde? Bom, primeiro que eu acho que a gente precisa de ter é política pública de esporte. Clube de futebol, se a gente tiver dirigente sério, tiver apoio do município, não precisa ser necessariamente financeiro. Qualquer lugar do mundo, os clubes de futebol hoje se pagam com a iniciativa privada. Nós não podemos ficar pegando todo o dinheiro do município e aplicando, como já foi feito aqui em outras vezes, e depois teve problema na justiça, você sabe disso, todo mundo aqui sabe, que tiraram dinheiro da educação e colocaram no Esporte Clube Rio Verde, isso vai ser um problema. Então a gente tem que fomentar as possibilidades. Tem empresas aqui que podem fazer parcerias, que pagam imposto e pode reverter para o esporte, para fazer principalmente esporte profissional. Agora, o que eu quero de fato é investir nos nossos atletas, investir nas categorias de base, isso a prefeitura pode fazer. Nós temos aqui várias pessoas campeões de lutas e artes marciais que não tem um apoio do município. Tivemos recentemente agora uma criança que faz dança e estava indo para um concurso nacional e não teve um apoio de 1 centavo para ir numa das etapas que era fora do estado de Goiás. Isso nós vamos fazer. Todo mundo que for de alto rendimento vai ter aqui uma participação da prefeitura para entrar nos eventos. E mais ainda, quero construir já de imediato 4 centros poliesportivos na cidade de Rio Verde. Um deles ali no fundo do DIMP, ao lado do Maurício Arantes, que é uma área onde já foi um campo de terrão. Ali nós vamos ter campo, nós vamos ter quadra, nós vamos ter tatame, nós vamos ter sala para aulas de balé, de dança e outras modalidades. E vamos ter piscina também para o pessoal poder ter natação e assim também nos fins de semana ser um ponto de lazer. Mas tenho uma proposta também muito inovadora
que eu já vi funcionar em outras cidades também e que a gente vai aplicar aqui, que é o esporte para todos. Como é que vai funcionar isso, Nilson? Digamos que você é professor de karatê. E você, como é sensei, né? Você é sensei, tem a sua aula de karatê lá e você consegue atender 20 meninos por cada horário. Só que hoje você só tem 8. Então você ainda podia ter mais 12. Certo. Dava para você fazer os 20. Então, para a gente não ter que construir muitas estruturas novas, mas poder oferecer oportunidade para todos, eu vou te procurar como professor de karatê. Eu não, né? A nossa Secretaria de Esporte, mas é claro, um projeto meu como prefeito. Falar, Nilson, quanto que você cobra aí? Cobro R$30. Não estou falando qualquer número, tá? Então, R$30. Você tem quantas vagas disponíveis aí por horário? Não, tem 12 vagas disponíveis por horário. Você faz para mim por 15 e eu matriculo nessas vagas disponíveis pessoas da comunidade que não tem condição de pagar e você vai ter agora uma renda a mais aqui na sua academia e você vai estar também ajudando quem precisa. Mata 2 coelhos com uma paulada só. 2 coelhos com uma paulada só. Eu te ajudo a manter sua academia, ajuda você a melhorar a sua estrutura. Você automaticamente vai ter que contratar uma secretária, porque vai aumentar o fluxo. Você vai contratar um outro professor de apoio. Nós vamos gerando novas oportunidades de renda, de trabalho e vamos ajudando a tirar a criançada da rua, a criançada que não está tendo o que fazer. Eu tenho certeza que você, numa aula de karatê, você só não vai ensinar karatê, porque é assim. Todo mundo ensina a disciplina, todo mundo conversa, você vai se integrar um pouco mais no problema da família e a gente vai resolvendo vários problemas de uma vez só de maneira econômica. Eu não vou ter que construir prédio novo, eu não vou ter que ter aumento de despesa na minha folha de pagamento, vou fazer uma parceria público-privada com você e vou ajudar o seu negócio a funcionar também e não estou inventando a roda. Você sabe onde que isso foi feito? O ProUni. O ProUni foi exatamente isso. Foram nas universidades, olharam quantas vagas tinham disponíveis, que o pessoal não dava conta de pagar e não estava sentando. O governo foi lá, fez uma proposição, comprou essas vagas e deu para a população de baixa renda poder estudar e fazer curso superior. Então nós estamos chamando esse programa de Esporte e Cultura para Todos. Se tiver um professor de teatro, uma escola de balé, uma escola de dança, uma escola de artes marciais, nós vamos trazer todo... E não só quem votou em mim, viu, gente? Nós temos que parar com esse negócio aqui em Rio Verde. Se votou em mim é meu amigo, se não votou é meu inimigo. Isso tem que acabar. Nós temos que governar para todo mundo. Então, todo mundo que quiser se inscrever no programa e oferecer vagas, vai ter lá livremente no site da Secretaria de Esporte a oportunidade de se inscrever, fazer o termo de adesão e fazer a parceria e a gente oferecer isso para a população. Candidato, de forma bem resumida, que nosso tempo já estourou, eu queria saber por que o rioverdense deve votar no senhor. Porque eu estou preparado para governar nossa cidade. Porque eu venho de uma história de vida na política limpa e transparente. Porque eu venho de uma experiência pessoal de vida muito grande que vai me ajudar a ter a sensibilidade que hoje nós precisamos ter para cuidar do povo de Rio Verde. Porque eu, reconhecidamente, não sou só eu que estou dizendo, eu ando nas ruas todos os dias e todo mundo fala, você tem o melhor conhecimento, você tem as melhores propostas, então está na hora do povo de Rio Verde ter coragem de votar em quem tem conhecimento, quem está preparado e tem as melhores propostas. É por isso que eu estou nessa eleição, porque eu represento aquilo que de melhor se quer fazer por Rio Verde, eu represento quem tem condições de conversar com o agronegócio, hoje eu presido a Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia, eu dou conta de conversar com as grandes empresas, com os industriários, mas dou conta de conversar com o povo mais simples e humilde. Então, há um único candidato que não está fazendo discurso ideológico como pano de fundo para mostrar o seu desconhecimento de gestão pública e de Rio Verde. O único candidato que dá conta de dialogar com todos os lados, com todas as vertentes políticas, com os vieses políticos, porque eu respeito quem pensa diferente. Eu respeito as opiniões divergentes e eu quero construir diálogo e consenso ouvindo todas as opiniões. É isso que Rio Verde precisa hoje. Nós precisamos repacificar a nossa política, nós precisamos de parar de perseguir os políticos que têm mandato e fazer essa política que continua no palanque mesmo depois das eleições. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos de trazer para perto todo mundo que quer ajudar a cidade. E hoje quem tem condição de fazer esse diálogo sadio, maduro, equilibrado e quem tem condições de apresentar a melhor proposta e de governar bem Rio Verde sou eu. E é por isso que eu vim aqui, por isso que eu estou nessa campanha, por isso que eu olho para você e peço seu voto. Dia 6 de outubro, vote no Carlos Cabral e na Irmã da Arquiane, que tem as melhores propostas, que vão trazer um toque de humanidade para a gestão de Rio Verde e vão colocar a pessoa humana em primeiro lugar. Muito obrigado. Fica mais uma vez o pedido do seu voto no 40 e que Deus nos abençoe e proteja a todos nós. Candidato, queria firmar um compromisso com o senhor. Caso o senhor venha a ser eleito,
até no máximo 24 horas depois do resultado. Queria que o senhor estivesse aqui com a gente aqui no Papo Ligeiro. Até 24 horas? Depois Acho que dá. Não tem dificuldade, não. Tá fechado? Fechado. Então tá bom. O senhor gosta de carne assada? Muito. Quem não gosta, né? Uma lembrança aqui do Papo Ligeiro. Rapaz, que bacana. E vou te falar, além de gostar muito de carne assada, eu sou um apaixonado em facas. Viu? Eu gosto muito. Rapaz, que coisa linda. Obrigado pelo presente. Agradeço a presença do senhor aqui no Papo Ligeiro conosco. Eu agradeço. Obrigado, foi muito bom. Valeu, Nilson. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!